O meu nome é Lura Catlett. Sou escritora e cineasta, mas acima de tudo, sou uma pessoa que passou por uma experiência de quase morte. Estou aqui hoje para compartilhar essa experiência e acabar com o isolamento e o estigma que a acompanham. Tudo começou em um lindo dia quando o meu namorado Terry me ligou e sugeriu que fôssemos andar a cavalo. Eu concordei imediatamente e decidimos nos dirigir para Centerville, onde eu costumava ter aulas. Sou apaixonada por cavalos desde sempre e até tive minha própria fazenda em Lexington, Kentucky, por 15 anos. Posso dizer com certeza que amo cavalos e sei montar. No último minuto, Terry cancelou comigo, então decidi seguir sozinha. Fui até a casa da minha mãe, peguei meu capacete e minhas botas e aluguei um cavalo. O dia estava maravilhoso e o passeio começou de forma tranquila. Eu estava montando um cavalo baio, usando uma sela inglesa. Segui as pistas e tudo ia bem. Em determinado momento, desci do cavalo e olhei ao redor. Decidi voltar para o celeiro, então retornei até o cavalo. Foi quando notei a presença de outros 2 cavaleiros na trilha. Começamos a conversar e brincar, aproveitando o belo dia. Um dos rapazes sugeriu que fizéssemos uma corrida de volta ao celeiro. Achei uma ótima ideia e decidi que queria ganhar. O cavalo disparou e era muito mais rápido do que eu imaginava. Não estava conseguindo controlar o galope como deveria. Foi como ver um cavalo de corrida descendo a pista em alta velocidade. Eu me segurava como podia, mas já fazia algum tempo desde a última vez que tinha montado e não me sentia no meu melhor estado. E então aconteceu. O cavalo tropeçou e eu soube naquele instante que seria arremessada ao chão. Senti aquele medo terrível, a sensação de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Não estava apavorada, mas sabia que a situação não seria boa por estar indo tão rápido. Enquanto me soltava da sela, com os calcanhares para cima, senti uma sensação ainda mais intensa de pavor. Fui lançada no ar como um míssil por causa da velocidade do cavalo. Voava pelo ar, mas nunca cheguei a bater no chão. Naquele momento, eu deixei meu corpo físico para trás. Em questão de segundos, saí do cavalo e entrei em um túnel escuro a uma velocidade impressionante. As paredes pareciam fofas e leves, mesmo que a escuridão fosse profunda. Eu conseguia enxergar perfeitamente, melhor do que nunca. Era uma visão cristalina. Eu sabia que as paredes eram densas, mas o túnel parecia interminável. Sentia uma montanha-russa de emoções. Medo, medo do desconhecido, pavor e terror absoluto. Lembro-me de pensar que aquela sensação de isolamento no espaço exterior era algo estranho, mas ao mesmo tempo belo e horrível. Atravessei aquele túnel escuro até que no final havia uma pequena luz, um ponto luminoso. Mesmo no meio da escuridão, eu conseguia enxergar. E lá estava o meu avô, parado, esperando por mim. Ele faleceu quando eu tinha 12 anos, vítima de um câncer terrível. Ele foi a pessoa mais maravilhosa do mundo e o meu herói. É muito difícil falar sobre isso sem chorar, mesmo hoje em dia, pois é uma experiência emocionante. Quando o vi, ele não estava mais jovem. Era como se eu tivesse 5 anos de idade e ele estivesse saudável, com os seus 60 anos. Era assim que ele parecia, e como ele foi tratado de forma semelhante, e ele estava lá. Você sabe como o meu colete salva-vidas no oceano, você sabe? Então me reencontrei com ele, foi muito emocionante. Ele disse algumas coisas que eram muito pessoais, que eu realmente não me importo de compartilhar. E percebi, quando o vi, que ele deveria estar morto agora. Isso foi muito desagradável. Eu sabia que, oh meu Deus, eu acabei de começar a viver. Eu tinha o meu próprio apartamento e dinheiro no banco e na carteira, e um futuro brilhante. Eu estava tão envolvida na vida, indo a shows e sendo adolescente. E posso dizer isso agora, eu era uma garota bonita e adorava a atenção que recebia. Agora, com 60 anos, estou com meu avô, e sei que estou morta. Parte de mim fica feliz em vê-lo, mas a outra parte tem medo de que tudo tenha acabado. Eu nunca pude realmente viver, sabe? É como uma grande oportunidade perdida que você acaba de roubar. Minha própria estupidez de correr com um cavalo, não posso culpar ninguém, não o cavalo. Eu posso me culpar,
e ao longo dos tempos já falei sobre esse acidente. O cavalo não se machucou, pessoal. O cavalo estava bem. Fui eu quem morreu. Isso é muito intenso. E então alguém estava me guiando atrás de mim. Vou deixar meu avô, mas ele não veio comigo. Coisas aconteceram, coisas que foram muito perturbadoras. Eu tive o que você chama de revisão de vida. Mas não é como se você soubesse, folheando um Rolodex, todas as cenas da sua vida. É o efeito que você teve sobre os outros. E você é seu próprio juiz. Então isso não é uma coisa do céu ou da saúde, que eu nunca tive uma epifania religiosa quando morri. Sou presbiteriana. Levanta um presbiteriano. Mas não tive uma epifania religiosa. Então passei por uma revisão desta vida, e foi muito brutal. Eu tinha 19 anos. Eu fiz muitas coisas egoístas, como criança. Você sabe, quando você é criança, você acha que o mundo gira em torno de você. Você não pensa nos outros o suficiente. E posso ver algumas das coisas que fiz. Sabia que fui rude ou desagradável. Não rude, mas cruel com uma garotinha de 6 anos. Eu tinha 6 na época. Foi por causa da boneca dela. Nós duas ganhamos a mesma boneca no Natal. E eu disse algo afiado. Senti como ela se sentiu, sabe? Que um amigo de confiança havia batido nela descuidadamente. Porque eu tinha 6 anos. Foi premeditado. E eu senti sua dor e vi as ações que tomei e os efeitos. Você sabe, eu estava sentindo isso do outro ponto de vista da pessoa. Mas você pode vê-los ao mesmo tempo. É como uma coisa dupla. Não sei como funciona, é estranho. As leis da física são muito diferentes na realidade não física, comparada ao nosso planeta Terra. Então, tive que passar por essas coisas que vi. Algumas coisas boas que fiz, como resgatar um gatinho correndo no trânsito quando tinha uns 18 anos, e quase morri fazendo isso. Um garoto que ajudei na escola. Vi algumas coisas boas que fiz, mas também fui desagradável com minha mãe. Falei coisas espertas com ela. E eu senti a dor disso, do ponto de vista dela. Então, está tudo bem. Passei pela revisão da vida, vi minhas ações. Não me sinto orgulhosa, mas também não fui uma assassina em série, nem machuquei animais de estimação ou algo assim. Mas ainda assim, pude sentir o impacto, e fiquei realmente surpresa com as pequenas coisas, o impacto que você pode ter na vida de outra pessoa. E também aprendi uma lição fazendo isso, uma percepção de que, se algum dia voltasse, tentaria não fazer mal a mais ninguém. E realmente entendi que a pior coisa que você pode fazer não é arruinar sua própria vida, mas interferir no destino de outra pessoa, interromper o destino de outra pessoa. Então, uma parte de mim teve essa percepção, compreendendo uma nova perspectiva. Você realmente destrói a vida de alguém. Você sente cada grama, cada pedacinho, quando você morre e passa pelas ações através de sua visão. Então, digamos que você seja um político horrível e queira começar uma guerra para provar um ponto político, apenas hipoteticamente. E você envia homens e mulheres jovens para a morte deles, tudo bem. Você sabe que isso acontece todos os dias no mundo. Quando aquele político morrer e encontrar seu destino natural, eles verão cada vida que afetaram e sentirão a dor, a angústia e o sofrimento. Então, imagino que isso seria uma definição justa de uma experiência infernal. Se você é uma pessoa má e arruinou a vida das pessoas, pegou seus destinos e coisas assim. Então tenho essa perspectiva e sou meio prolixa sobre isso porque acho que foi uma coisa muito emocionante para um jovem de 19 anos entender. Agora, com 63 anos, talvez eu possa ter uma compreensão melhor disso. Mas ouça, é uma grande coisa para um jovem de 19 anos descobrir. E eu nunca fui uma boa aluna, então tive essa experiência. E não houve um castigo nem nada do tipo, houve um entendimento, não houve um acerto de contas. E então seguimos essa jornada. Eu me encontrava envolta nesse sentimento em meu plexo solar, sendo puxada e arrastada para a frente, em direção à próxima coisa. E essa parte foi legal, porque era uma grande corrida. Viajar ou se mover em distâncias ou passar por camadas, ou seja lá o que chamamos de outras dimensões. Foi muito emocionante, incrível. Era como uma sensação feliz, uma grande emoção. E cheguei ao que chamam, ou eu chamo, de fonte. Então eu não vi Deus.
Não sabia se era Jesus que me visitava ou qualquer outra coisa assim, mas fui levada rapidamente para esse lugar. Era como se estivesse contida, enorme, mas ao mesmo tempo contida, como uma nuvem. Minha mente tentava entender e compreender onde eu estava me orientando, e eu não sentia meu corpo físico. Sentia-me transformada em um ponto de consciência, pelo menos é a melhor forma que posso descrever. Naquela época, eu não sabia que era um ponto de consciência. Foi apenas anos depois, através de flashbacks de experiências de quase morte, que meio que descobri isso. Era como flutuar em um mar de amor e felicidade. Eu não queria sair dali. Não me arrependo de estar envolta em amor, ao invés de apenas flutuar por aquele lugar parecido com uma nuvem. E então, você atravessava as nuvens e lá estava uma luz brilhante, mas que não machucava seus olhos, mas não havia sol. Havia música clássica que eu nunca tinha ouvido em minha vida aqui na Terra, com diferentes instrumentos flutuando como ondas aleatórias, como se estivessem sendo acariciados pela música. Então, eu estava flutuando no mar do amor, pensando no que me cercava. Sentia-me embalada por aquele lugar imenso, e eu não sabia exatamente o que era. Tudo o que eu sabia era que estava feliz por estar ali. Pensando nisso agora, com 63 anos de idade, eu chamo de fonte. Outras pessoas podem muito bem dizer que foram ao céu ou algo assim, mas eu acredito que é a minha origem. E as almas que estavam ao meu redor eram como os berços da minha consciência, ou do meu corpo, ou como você quiser chamar. É como se, quanto menor eu fosse, mais católico eu me sentisse. Eu poderia reconhecer essas almas. Era muito mais do que estou expressando. Não há palavras, não há sentimento de felicidade como esse, mas o sentimento de que eu não queria ter arrependimentos. Eu estava no momento, flutuando em um mar de amor. Eu não sabia que algo assim poderia acontecer. Quero dizer, olhando para trás, você sabe, e não estou pensando em referências bíblicas, porque na verdade me afastei da religião quando estava tendo essa experiência de quase morte. Graças a Deus, agora estou em paz com isso. Escuto um shh, e então eu volto. Estou me aproximando da realidade física, mas não tão perto, porque aquela bem-aventurança foi tão longe quanto cheguei. Senti como se estivesse chegando ao limite das minhas forças. Estou sendo guiada. Alguém está atrás de mim e posso ouvir sussurros, mas não consigo identificar quem é. E há uma bela catedral à minha frente, mas não consigo distinguir o chão. Deve haver um chão, mas não o vejo. Então sigo em frente e olho para a direita e vejo algo ao longe que parecia quase como uma cena de desenho animado, mas algo que você veria em um filme de ficção científica. Parecia o planeta Terra, e eu pensei comigo mesma, ó Deus, eu odeio alturas. Por que isso tem que acontecer? Eu odeio a sensação de vertigem. Mas não entrei em pânico, me acalmei. Realmente era a Terra. Pelo menos minha mente estava percebendo isso. Na verdade, não sei. Há muito mais na realidade não física que eu não acredito que o cérebro seja capaz de compreender. Então sigo em frente nessa catedral, guiada. Na verdade, não tive escolha nesse assunto. E então, o que me é explicado telepaticamente como informação é que aquele é um lugar onde minhas vidas passadas estão armazenadas. Eu não era uma grande crente. Quero dizer, nunca ouvi falar muito sobre reencarnação. Talvez algumas vezes quando era criança, mas nunca pensei muito sobre vidas passadas. E ali estavam elas, alinhadas como num armário, uma fileira inteira masculina e outra feminina. Os corpos estavam parados e eram brancos, como se fossem estátuas. Então, eu tinha um corpo e um braço, e fui tocar em um deles. Era um homem de meia idade, com uma barriga, não muito bonito, cabelos brancos e caucasiano, e eu fiquei horrorizada apenas com a ideia de ser um homem, porque sou uma mulher muito feminina. Foi realmente assustador, e eu encontrei do outro lado uma mulher que parecia um tanto mal-humorada, como se eu a estivesse incomodando. Então percebi que ao longo da vida eu fui a vítima, fui a seguidora, a líder, o vilão, interpretando muitos papéis todos os dias. E você sabe qual foi meu primeiro pensamento? Bem, não me formei exatamente. Tive que voltar e fazer isso repetidamente.
Eu pensei, Deus, eu era terrível na escola. Devo ser muito ruim em aprender minhas lições ou algo assim. Já cansei disso várias vezes. Eu simplesmente não quero realmente fazer isso novamente. Mas a lição que me foi mostrada é sobre todas as minhas vidas passadas. E esta é a vida como Laura católica que eu tomei conhecimento. Então, fiz de forma diferente dos outros. Tomei consciência. Não gostei da sensação. Não me senti bem com isso. Eu estava aceitando, mas não me sentia conectada ou tinha qualquer conexão psíquica com nenhuma dessas vidas passadas, seja o que for. Então, entendo aquele grande swoosh, aquele grande puxão, e estou sendo puxada para trás. Então estou parada em uma praia, o que é legal, porque acho que era como um dos céus ou realidades consensuais para as quais você pode seguir quando morrer, porque há muitas escolhas na próxima vida, o que me surpreendeu. Mas ali estou, parada na praia, e o mar está chegando perto. Eu cresci em uma cidade litorânea, então é muito familiar e agradável. Estou olhando para a areia, que é linda e encantadora, e a água é clara e simplesmente celestial. E isso não é realmente celestial, mas é lindo. Então, olho para essas rochas de penhascos, e as janelas esculpidas com painéis de vidro. Percebi que as pessoas estão morando nelas, como se fossem casas nessas rochas. Estou pensando que isso é incrível. E então, comecei a pensar sobre religião, porque você sabe, meu outro avô era ministro. Isso ecoou em nós, e eu pensei, caramba, nunca vi a árvore da vida. E então, bem ao lado do surf, cerca de 6 pés no oceano, surge essa linda árvore de pinheiro. Quando pensei na árvore da vida, ela apareceu. Então essa dimensão ou essa camada em que eu estava era muito sensível ao pensamento. Eu criei isso com meus pensamentos, estou pensando. Não tenho certeza, é apenas uma hipótese. Fui até a árvore e sua casca era linda. Era um pinheiro alto e parecia branco, mas também tinha um tom de verde musgo em algumas das bordas. Era tão bonito e tinha uma textura incrível. Eu estava apenas admirando essa linda árvore e pensei, está bem no oceano, que loucura, como isso é possível? Assim que relaxei, a aula toda acabou e fui puxada para trás. Senti raiva, porque não pude ficar, explorar e ver se encontrava alguém. Me perguntei se havia cachorros lá e se havia cavalos na praia. Eu queria permanecer naquele lugar e ver do que se tratava. Então volto e estou muito próxima da realidade física com meu avô. Estou começando a entender coisas, como se tudo estivesse clicando em minha cabeça e tenho uma compreensão mais ampla. Ninguém me disse, você tem que voltar. É como se eu estivesse voltando, retornando. E eu queria segurar a mão do meu avô e ficar lá, mas percebi que tinha que voltar. Segurei a mão do meu avô e comecei a ser torcida, e isso não foi bom. Eu percebi que já não estava mais com ele, ou em todos aqueles bons lugares. Não estava sendo guiada, estava sendo sequestrada. E então, quando voltei para o meu corpo físico, foi como se um pensamento, um impulso me atingisse e não me sentisse bem. De repente, dor, 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 dor. Estava muito machucada. Abri meus olhos, olhei ao redor e soube que estava de volta em Centerville, Virgínia, nesta fazenda de cavalos. Vi um cavalo ao longe e pessoas no campo. Eles trouxeram um carro para me buscar. Então, isso fazia muito tempo. E algo mais que eu disse ao meu avô antes de partir. Toda essa situação tem sido tão longa, e enquanto eu estava retornando, quero dizer, muitas coisas foram retiradas, muita informação e compreensão, e muitas coisas se perderam quando voltei. Então, estou olhando ao redor, observando essas pessoas, e não me sinto grata, agradecida ou muito bem. Estou profundamente perturbada, e pensei comigo mesma que isso não é físico, não é real. Quero dizer, isso não é a realidade, é apenas o mundo físico, não é a verdadeira realidade. Foi um choque para mim porque eu era apenas uma criança e não havia nenhum guia ou palestra sobre como eu deveria me sentir. Então, eu estava sozinha, me sentindo tão solitária nesse mundo sem meu avô, sem aquelas almas que me envolviam com um cobertor de amor. Foi uma grande desilusão,
e eu corri para o hospital desmaiando no carro. Como eu iria para o hospital? Fui até lá e tentei contar ao médico, mas ele me perguntou quais medicamentos eu havia tomado. Em seguida, ele discutiu com minha mãe, que trabalhava como enfermeira lá. Ela disse: "Minha filha não usa drogas, e é verdade, eu não usei." O médico foi tão desdenhoso, foi uma experiência terrível. No caminho de volta para casa, minha mãe estava me levando para sua casa, e eu tentei sair do carro no meio do cruzamento porque senti uma urgência terrível. Eu precisava dizer a algumas pessoas que as amava. Eu tinha essa urgência e era horrível. Cheguei à casa da minha mãe, e ela teve que me examinar. Quero dizer, eu estava com o dedo e o nariz quebrados. Eu estava realmente machucada e confusa. Subi para o meu antigo quarto, sentei na cama e chorei sem poder contar a ninguém. Tentei contar ao médico, mas foi terrível. Foi o pior isolamento que já senti. Algumas semanas depois, tomei coragem e fui a uma terapeuta, pensando que ela poderia me ajudar a entender o que havia acontecido comigo. Eu expliquei a ela que tive alucinações, mas ela apenas disse: "Janice, não estamos tendo uma festa de compaixão porque você quebrou o nariz. Você está acostumada a ser a menina bonita." Ela começou a ser condescendente. E deixe-me dizer que ela era uma solteirona que nunca teve um encontro no sábado à noite. Ela era uma tola. Me envergonhou junto com aquele médico. Eu realmente reprimi minhas emoções. Não havia ninguém com quem conversar sobre isso. Nenhum livro na biblioteca que eu conhecesse. Não havia uma saída. E acabei desenvolvendo insônia. Eu não conseguia dormir. Essa situação toda estava me consumindo. Eu tinha flashbacks e era difícil. Muito difícil. Oh, parece que você enfrentou algumas dificuldades depois de... Bem, não foi uma versão romântica da experiência de quase morte que algumas pessoas conhecem. Mas isso mudou tudo para mim. Meu valor fundamental mudou. Eu sei o que acontece depois que você morre, ou tem um vislumbre da vida após a morte. Portanto, a vida após a morte não é uma crença, é um conhecimento. Isso mudou completamente a maneira como eu pensava sobre tudo. Mudou tudo para mim. Mais tarde compartilhei isso com minha falecida irmã, minha avó e, eventualmente, minha mãe. Era como ter uma panela com a tampa fechada por anos. Você conhece essa tendência, e eu tinha esse desejo de escrever livros. Escrevi sobre experiências de quase morte e todo tipo de coisa, porque precisava colocar para fora. Mas eu não queria falar sobre isso até conversar com um editor. Eles disseram: "Caramba, você sabe, toda a sua série de livros é sobre experiências de quase morte. De onde você tirou suas informações?" Eu disse: "Bem, você sabe, eu sou uma..." Mas percebi que ninguém compraria meus livros se eu não confessasse e dissesse: "Ei, escute, essa é a minha verdade. Isso é o que aconteceu comigo. Você pode acreditar em mim ou não, mas daqui a 100 anos, quando ambos estivermos mortos, direi eu te avisei do outro lado, se você não souber." Finalmente, depois dos 50 anos, ganhei coragem para falar sobre isso, e tem sido muito catártico. Sinto-me abençoada por ter retornado sem ferimentos graves, pois poderia ter sido muito pior. Sinto-me muito grata por esse acidente, porque ele me despertou para a consciência de que verei meus entes queridos falecidos novamente, que nos reuniremos. E ele ainda nutria um amor por mim tão intenso como quando estava vivo, e eu lhe digo que o amor do outro lado é ainda mais profundo do que o amor aqui. Sim, todos simplesmente se movem desta vida para outra. Está certo. Sim, sim. Detesto pensar se você realmente foi uma pessoa má. Acredito que não é tudo o que se conhece de você, um raio de sol. E a felicidade, quando você morrer, acredito que equivale a toda a vida que você levou. Acho isso muito importante. Se você tem sido uma pessoa bastante decente, ou talvez seja uma pessoa rabugenta, mas que não faz mal a ninguém. Você sabe que vai ficar bem. Odeio pensar sobre o que acontece com um criminoso que feriu pessoas inocentes, ou apenas um indivíduo mesquinho. Não sou ninguém especial e certamente cometi erros depois da minha experiência de quase morte. Erros enormes em minha vida. Não me tornei uma pessoa melhor, não. Tornei-me mais consciente, mas ainda tenho minhas fraquezas. Perco a paciência e xingo também, muitas vezes, e isso não faz de você um santo.
mas lhe dá uma compreensão maior. A única coisa que digo às pessoas é que importa muito se você tem um coração aberto, se você tem um coração amoroso. Não seja bonzinho demais e não dê as mãos e cante cumbaya. Isso é muito americano, uma frase, Não é nada disso. É apenas a capacidade de amar e a intensidade do amor é muito emocionante. Gostaria de dizer a alguns amigos que perderam entes queridos que seus entes queridos não estão mais sentindo dor, eles estão em um lugar melhor do que nós somos. Você só tem que viver sua melhor vida até chegar lá. Quero dizer, não há atalhos. Eu queria que isso me tornasse uma pessoa sábia que pudesse agir perfeitamente o tempo todo. Certamente não é. Sou tão humana quanto qualquer outra pessoa. Mas às vezes você sabe, conheço pessoas e é difícil para mim. Mais difícil conectar-se com outras pessoas do que antes. Porque quando você tem uma experiência de quase morte, você perde o interesse. Você sabe que quer dinheiro suficiente para poder viver e ter alguns brinquedos legais. Mas a ideia de você sabe como às vezes a ganância é o Deus de alguém não existe. Você tem uma experiência de quase morte, você conhece a escalada social, a ganância e um monte de coisas estúpidas em que as pessoas ficam presas neste mundo. É tão sem sentido, e você vê como sem sentido é. Como se eu quisesse passar adiante, eu tinha uma amiga que estava obcecada em, você sabe, obter mais coisas, mais dinheiro. E eu só queria sacudi-la e dizer, ei, não é isso que tem valor. Isso não vai te fazer feliz, e você não vai levar isso com você. Aproveite sua vida agora, compre roupas boas, divirta-se, mas não caia nas armadilhas. Acho que muitas pessoas têm essas armadilhas. Quando minha mãe estava morrendo, ela tinha câncer em estágio 4, e eu cuidei dela por perto, o relógio por muito tempo, e não pudemos salvá-la. Foi trágico, quero dizer, só você sabe. Ter a experiência de quase morte não me ajudou, mas ajudou ela, porque eu pude compartilhar e pude dizer para minha mãe que seu pai vai estar lá, ele estava lá para mim. Seu pai estará lá para ajudá-la nessa transição, e sei que isso a fez se sentir melhor, porque conversamos sobre isso. Então foi um presente que pude compartilhar com minha mãe. Nesse sentido, a experiência teve um impacto muito positivo. E então, o que você achou dessa incrível história? Deixe suas opiniões nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Considere apoiar nosso trabalho fazendo uma doação de qualquer valor. A chave Pix encontra-se na descrição do vídeo. Vamos levar a mais pessoas a esperança de que existe vida para além do que os olhos podem ver. Olá, meu nome é Reverenda Debbie Grace e eu tive múltiplas experiências de quase morte. Uma experiência de quase morte é listada como uma das transformações da consciência que a Spiritual Awakenings International cunhou como este caleidoscópio de despertares. E, portanto, fui guiada através da meditação para compartilhar mais sobre a minha segunda experiência de quase morte, que aconteceu, na verdade, no Dia da Terra, ou 22 de abril, em 1983. Tecnicamente, minha categoria está em experiências de quase morte na infância. Eu fiz a transição pela segunda vez quando tinha apenas 10 anos de idade. Eu morri pela primeira vez aos 4 anos de idade. E então, tive essas atualizações, como você diria, em minha inteligência holográfica, ou em minha consciência de luz holográfica. E, portanto, quando tive minha segunda experiência, de quase morte, 6 anos depois, eu já tinha todas essas conexões, todos esses amigos e todas essas alianças que já havia cultivado, entre aspas, do outro lado do véu. Então, não foi realmente assustador, certo? Eu já havia me aberto aos portais transcendentes da consciência radiante. E foi muito como me receber de volta em casa, para meus outros parentes. Eu tive o grande prazer, novamente, de transitar ou viajar através do que você chamaria de portais e buracos de minhoca ou vórtices. Então, quando eu fiz a transição para fora do meu corpo, foi na verdade parte de uma manifestação muito desagradável que temos no planeta, e essa é o tráfico humano. E eu não sou a única criança que sobreviveu a lesões letais como
resultado do tráfico. Minha parte do quebra-cabeça não é tanto sobre como eu morri, é mais sobre esta incrível assistência divina ou apoio divino que está aqui e disponível para a humanidade. Vírus da dualidade e o resgate divino é: se você pensar em todos os desafios com os quais a família humana tem lutado ao longo das eras, houve muita perda e muita destruição, e muita violência, particularmente violência contra mulheres e em crianças. E isso é como um vírus de dualidade, ou um vírus de polaridade, que começou a afetar ou infectar a raça humana há muitos, muitos milhares de anos. É como se tivesse se perpetuado ao infinito, até que almas corajosas como eu, mesmo antes de nascer, meio que se inscreveram para fazer parte da equipe de limpeza. Portanto, como não há tempo, esta segunda jornada que eu fiz no dia da Terra meio que continuou de onde parei, em 1º de maio de 1977, em termos de todo o apoio e assistência incríveis que recebi para curar aquele veneno daquela infecção de intenso, você sabe, paradigmas de controle e manipulação entre o que você chamaria de princípios masculino e feminino, não apenas gêneros masculino e feminino. Portanto, como eu já havia feito muito com a cura ancestral na primeira experiência de quase morte, nós realmente começamos a nos mover na segunda experiência de quase morte, quando você tem padrões ancestrais suficientes que se acumulam ao longo de milhares e milhares de anos, você começa a ver padrões arquetípicos. E, portanto, viajei ainda mais além dos conselhos ancestrais. Meio que acenei e disse oi para meus amigos, e continuei sendo acompanhada por este canal de parto, até o que os povos indígenas chamam de útero no centro do universo. O útero cósmico e a jornada além então, nos tempos antigos, tudo veio do útero da deusa, e, portanto, o mistério de todo o universo era visto nessa mesma simbologia, que, claro, o momento contínuo da criação, a fonte primordial, seria vista como este campo infinito de fertilidade, que nós relacionaríamos como útero cósmico ou útero galáctico no centro de tudo o que é. E claro, eu pude lidar com aquela jornada extra às origens de tudo, o que é porque eu já havia sido, entre aspas, preparada, sabe, 6 anos antes. Eu tive o que você chamaria de mais assistência, para poder render completamente cada noção que eu tinha de consciência interestelar quântica. E, portanto, você poderia descrever como se eu tivesse esses cirurgiões de luz que vinham, se eu sentisse que estava presa no canal de parto, meio que quando um bebê vira de cabeça para baixo ou para trás. Então, sempre que minha frequência de luz estava viajando por aquela linha e ficava, sabe, com medo ou sobrecarregada, porque as frequências de luz ficavam cada vez mais rápidas, havia todo esse reasseguramento amoroso que era trazido para que eu pudesse continuar a me soltar e pudesse continuar a me render a essas novas fronteiras. As cores iridescentes e a reunião celestial agora, para mim isso se manifestou particularmente nesses belos tons iridescentes e opalescentes, meio que aquele arco-íris perolado. E sim, é absolutamente espetacular. No entanto, sabe, as palavras humanas não fazem justiça a quantas cores, certo? Ou neste buraco de minhoca espiralado de Stargate, de volta ao útero no centro do universo, seria a experiência de, sabe, chorar lágrimas de alegria. Mas, sabe, eu não tinha dutos lacrimais, mas energeticamente eu absolutamente chorei lágrimas de alegria porque sabia que estava sendo reunida com meus parentes celestiais, digamos assim. E o que eu descobri como resultado da minha pesquisa, também no que tecnicamente foi provavelmente uma experiência de quase morte de 6 a 8 minutos, foi que eu também estava sendo direcionada a viajar através de portais do tempo. E, portanto, sou uma experienciadora de quase morte, que também experimentou ou viajou para milagres e magia e mistério de viagem no tempo quântico. O encontro com o eu futuro antigo. Portanto, ao chegar ao centro do centro, ao núcleo, eu tecnicamente consegui conhecer meu eu futuro. Meu eu futuro estava lá para me receber e, de certa forma, sabe, me dar as boas-vindas de volta para casa. E fiquei tão espantada ao perceber que me foi concedida a oportunidade de conhecer meu eu futuro
em um estágio tão precoce de desenvolvimento humano, porque o corpo humano tinha apenas cerca de 10 anos de idade. E, portanto, existe este termo no xamanismo que fala do Uroborô, e é chamado de futuro antigo. E embora eu estivesse encontrando o meu eu futuro, também estava encontrando uma parte muito antiga de mim mesma. E como eu estava tão vulnerável, porque, claro, viajei do estado de consciência infantil para o meu estado de consciência transcendente, tive a oportunidade de ser completamente abraçada com um nível absolutamente surpreendente de amor incondicional por mim mesma. E então, houve este encontro dessas linhas do tempo quânticas. A linha do tempo quântica que acabara de deixar 1983 e esta outra linha do tempo quântica que tinha acesso ao que seria o equivalente a cerca de 3 gerações a partir de agora. Eu acho que são cerca de 100 anos em desenvolvimento humano. E então, eu vi minha bisavó como uma sábia e incrível curandeira. Eles a chamam de mãe do clã indígena. E eu estava simplesmente maravilhada que, sabe, ela é eu e eu sou ela. Então ela disse: "Bem-vinda, minha criança. Eu sou você e você é eu." A transferência de sabedoria e o tráfico humano então recebi o que você chamaria de todas essas camadas e camadas de informação de luz. Nós as chamamos de arquivos vibracionais. E, portanto, essa linda e notável mulher medicinal quântica basicamente me transferiu toda essa sabedoria e inteligência e consciência para que eu pudesse entender melhor o que estava acontecendo no planeta, que foi, na verdade, a causa da minha morte. E como sabemos, o tráfico é um dos que você chamaria de negócios mais antigos do planeta. Sabe, minha vida foi tirada. Eu não morri de um acidente de carro, e não morri de um acidente de bicicleta, e não morri de choque anafilático. Sabe, houve uma força de violência que tirou fisicamente minha vida. E eu tive a sorte de realmente sobreviver, porque todos esses outros níveis de consciência sabiam que essa guerra contra as crianças deste planeta precisava parar e precisava acabar. O exército de Deus e a agonia e o êxtase, então, estou ouvindo todos esses relatos de todos os níveis de assistência que estão literalmente se esforçando para evitar que isso aconteça com as futuras gerações. Então é como se eu tivesse conhecido o que você chamaria de exército de Deus, que está apoiando esses esforços para desmantelar esses níveis de corrupção, ou escuridão, ou forças das sombras, por falta de uma palavra melhor. E então, eu pensei, uau, sabe, eles são muito bem organizados. Então, chame de exército do céu ou legiões de luz de Deus, o guerreiro sagrado. E eles são uma equipe espetacular. E realmente trabalham em parceria com o que chamaríamos de nossos heróis da vida real aqui no planeta, como o Senhor, que se levantou e defendeu a segurança daquelas crianças nas quais o filme é baseado, e muitos mais como ele em todo o planeta. E, portanto, eu pude sentir naqueles momentos tanto o extraordinário e inexorável amor, quanto a devastação da quantidade retorcida de dor e agonia com que a família humana coletiva tem lutado. E eu nem tinha ouvido os termos a agonia e o êxtase, como o alfa e o ômega em nível humano. Mas eu fui literalmente mostrada o que você chamaria de 2 extremos do espectro. E ouvi. Sabe, esta é a agonia e o êxtase da totalidade da experiência humana, minha criança, que somos capazes de, como tremendas frequências de amor, e também somos capazes de tremendas frequências de medo. O centro do universo e o fim do sofrimento infantil então eu pude ver o que você chamaria de uma divisão energética massiva entre o que é percebido como luz e escuridão. Então, nas vibrações da verdade emocional, não um conceito humano, porque eu não tinha uma mente humana lá em cima, era como: então o medo é a agonia e o amor é o êxtase. E portanto, quando eu fui levada para o útero no centro do universo, e me foi mostrado que eu não era a única criança que estava sofrendo a agonia da dor da separação em todo o mundo, e eu vi literalmente os milhões de crianças que estavam na indústria do tráfico humano em todo o mundo,
E então senti a agonia de todos os pais que perderam seus filhos, que foram vendidos como escravos. Eu realmente comecei a ter mais respeito por todos os outros avatares. Não apenas um Yeshua, ou não apenas um Krishna, ou não apenas um Buda. Portanto, comecei a encontrar o que você chamaria de todos esses grandes iluminados. Me foram mostrados todos esses diferentes avatares que tivemos no planeta ao longo das eras. E como o trabalho deles é ajudar a humanidade a se graduar da dor desse medo e para o milagre e a beleza desta frequência de amor puro, que é a consciência mais coerente e unificadora de tudo o que é. O equilíbrio divino e a arca da graça, portanto, eu vi que eu era parte, ou eu havia sido escolhida, ou eu havia sido contratada para desempenhar meu papel nesta grande saga. E me foi dito que eu estava sendo atualizada a fim de finalmente ajudar a raça humana a restaurar um equilíbrio de poder entre o que você chamaria de energia divina feminina de toda a vida e a energia divina masculina de toda a vida. E então fui levada ao equivalente de um hall, que é como um fluxo interdimensional, o espaço entre, digamos assim, e me foi dito que eu estava sendo levada para o que foi carinhosamente chamado de Arca da Graça. E então me perguntaram: você está pronta? Você está preparada? Podemos levá-la por este limiar? E eu, voluntária e corajosamente disse: sim. No entanto, há algo com o qual preciso cooperar para me fundir mais fácil e sem esforço na experiência da maneira mais ideal. E eles disseram: bem, na verdade, temos outro presente para você receber. E pense nisso em sua cultura. Nós estamos te levando para Avalon, minha criança, e você poderá beber das águas do cálice do Santo Graal. E então, não é um cálice físico, porque eu já estou no mundo espiritual. Mas eles me trouxeram o que você chamaria de uma espécie de infusão de luz líquida. E então eu recebi, ou aceitei, ou permiti que essa infusão de luz líquida entrasse em todo o meu ser. E foi então que comecei a me mover para as frequências do êxtase. Nirvana e a cura ancestral, então, é um contraste bastante grande, porque eu tinha acabado de sentir toda aquela dor, toda aquela escuridão, todo aquele sofrimento de milhões de crianças em todo o planeta. E então, para me ajudar a voltar ao meu verdadeiro eu tinha que receber o que você chamaria de medicina, igual e oposta. A medicina oposta de toda aquela miséria é o Nirvana. E ao beber dessa luz líquida, começo a me mover não apenas para o êxtase, começo a me mover para o orgasmo primordial e ainda não tenho um corpo. Então penso: o que está tendo? Um orgasmo? Bem, minha consciência está sendo reconectada àquela pura energia da fonte, o que chamaríamos de canais de luz. E fui levada de volta à quantidade de prazer multidimensional que essas experiências na Índia descrevem como Samadhi. Então entrei naquele estado nirvânico de Samadhi e me disseram: agora beba da medicina ou do remédio prescrito do amor para tudo o que você estava experimentando, significando eu mesma na Terra, que não é amor. Estamos aqui para equilibrá-la, para que você possa curar aquela rachadura ou aquele rasgo no tecido do tempo que causou todos esses conflitos de agressão global em larga escala, que vem atormentando a raça humana por milhares e milhares de anos. A Arca da Graça e a missão de cura Airin foi naquele momento de êxtase e samadhi orgástico que percebi que este plano divino sagrado estava em andamento o tempo todo. E foi naquele momento que então percebi: ah, é isso que você quer. Dizer com a Arca da Graça. E eles disseram: sim. E portanto, como eu já havia aceitado esta comunhão requintada e indescritível com a fonte de todo o amor, comunhão com a fonte de toda a vida, a comunhão com a fonte de toda a criação, então me foi dada o que você chamaria de uma interface direta com a tecnologia da Arca da Graça. E, portanto, as palavras não podem descrever o que me foi baixado em meu corpo espiritual, ou em meus corpos de luz, ou em meus corpos celestiais, enquanto eu tinha audiência direta, ou um treinamento recebido.
de é assim que a Arca da Graça funciona, porque eles sabiam que iam me colocar de volta em 22 de abril de 1983, eventualmente. No entanto, eu estava sendo enviada de volta com as soluções do futuro. Às vezes eu não falo inglês. Isso é uma língua antiga, chame de linguagem da luz. Mas eu fui enviada de volta como uma cápsula do tempo, certo? Com a medicina deste amor e graça. Então essa linguagem vem do meu cérebro direito, não do meu cérebro esquerdo. Claro, ela representa mais a verdade do meu coração. A viagem no tempo e as leis da graça, portanto, como esta é uma decisão estratégica me fazer viajar no tempo para o futuro, o meu lado de 10 anos pensou: então vocês vão derramar toda essa sabedoria e amor e inteligência, e então eu serei enviada de volta no tempo como uma mensageira? E então, é claro, me foi mostrada a importância estratégica de muitos de nós que tiveram experiências de quase morte, ou muitos de nós que tiveram experiências transformadoras. Espirituais estão todos recebendo essas experiências requintadas na radiância da inteligência amorosa que está fornecendo a solução através de cada uma de nossas jornadas. A medicina para curar. Agora, quais são nossos maiores desafios ou quais são nossos maiores enigmas como espécie? No entanto, a ressalva que sabe, por que nos é dada esta comunicação ou transmissão hoje, é que não me é permitido realmente descompactar tudo o que me foi dado por mim mesma. Então, minha mensagem principal é: sim, tive essa experiência incrível com a Arca da Graça. E sim, fui incorporada ou imbuída deste romance chamado As Leis da Graça, que faz parte das leis divinas naturais cósmicas universais, originais de todo o cosmos. Vai ser preciso uma aldeia, ou uma equipe, ou uma família de alma, ou uma aliança de liderança para descompactá-lo. E isso significa que meu destino como indivíduo também está conectado aos destinos de todos esses outros indivíduos que estou destinada a encontrar neste planeta, que também carregam os códigos ou o projeto, ou este reequilíbrio de poder muito maior. A cura ancestral e o dom da vida, então, sou muito grata por poder comunicar e transmitir minha parte desta obra-prima. E, no entanto, como você ouvirá de muitos outros experienciadores de quase morte, esses ritos de passagem são tão grandes e tão monumentais que para alguns de nós leva décadas para integrar. Então, esta experiência que estou descrevendo a você aconteceu há 40 anos. Levou 4 décadas para eu sequer integrá-la o suficiente para simplificar o que acabei de descrever, porque ela nos estende além de nossa lente atual ou visão da realidade. E embora eu não tenha reprimido nada do que aconteceu quando voltei à idade de 10 anos, não havia ninguém, ao retornar, a quem eu pudesse falar essa verdade sagrada, porque teria sido percebido como blasfemo, muito bizarro ou estranho ou exagerado. E então é por isso que eu a mantive em segurança, até receber a orientação direta, o que você chamaria de outono de 2023, para então tornar público. E isso porque eu acredito no Dharma compartilhado. E acredito que esta mensagem está, agora sendo parceira, é claro, com todos esses outros mensageiros que estão compartilhando seus ingredientes desta receita. Então, sou muito grata por ter esta oportunidade de contar minha versão de como isso se torna possível, porque muito do que me aconteceu, certo, não é culpa de ninguém. O trauma ancestral tem acontecido por milhares e milhares e milhares de anos. Então, neste ponto, é como se você não pudesse apontar o dedo. É muito antigo. O que importa é que nos levantemos com bravura e coragem e embarquemos em nossas jornadas de cura. Talvez os primeiros em toda a nossa linhagem, como descendentes que estão curando essas feridas antigas e trazendo amor para os lugares mais profundos e sombrios de nossos desafios ancestrais ou multigeracionais, onde não podemos experimentar a beleza e a verdade do amor divino. Milagres, agendados e apoio divino. Esta é uma história de amor cósmico. Esta é uma história, como eu disse, de amor interestelar. E sou muito humilde por ter sobrevivido ao que outras crianças não sobreviveram. Muitas crianças perderam suas vidas no tráfico humano e não puderam voltar como eu.
Não tenho uma resposta para isso. Só sei que sou grata por ter minha vida de volta pela Arca da Graça ou pelas leis da graça. E que não sou a única a quem serão concedidos esses milagres. Muitos, muitos mais milagres estão agendados para aqueles que eu nem sequer conheci. E então, se você está ouvindo esta história, você conhece alguém que está lutando e passando por um momento muito difícil, por favor. Deixe-os saber que saltos quânticos de fé são possíveis. E é preciso uma aldeia se unindo para ver que a intervenção divina está disponível para nós naquela pureza. A inocência está conectada com a pureza de poder confiar o suficiente no amor divino para receber esses sistemas de apoio indescritíveis. Então, espero me conectar com mais de vocês em um futuro próximo. Se você se sentir inclinado, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato através de todas as informações de contato que listamos abaixo. E também espero recebê-lo em qualquer uma dessas jornadas extraordinárias que você teve. Eu me especializo em ajudar as pessoas com a integração depois de terem um rito de passagem maciço. Eu sou muito essa parteira xamânica, ou apenas um guia xamânico, para ajudá-lo a juntar todas as peças do quebra-cabeça e então ter essa epifania e revelação para si mesmo. Então continua. Com muitos agradecimentos e gratidão.